Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando os crimes dessa gentalha nojenta, medíocre, baixo nível, patética, que não me deixam em paz, estão aí vomitando ódio, mediocridade, podridão na minha vida há anos aqui já e ninguém faz nada, os animaizinhos continuam. Enquanto eles não somem, ou enfim, né, não vão para o inferno, eu vou fazendo o que eles não meteram a pata para destruir, que são os vídeos aqui do YouTube, tá? E está prestes a destruir também, porque se eu não conseguir alguma coisa aqui para resolver a questão até mesmo de conta de luz e internet, eles vão destruir também. Mas enfim, enquanto isso eu vou fazendo aqui o que eles vão meter a patinha para destruir, tá? Que são os vídeos aqui do YouTube. Então, pessoal, hoje vamos falar sobre um projeto bacana aí que tem de uma galera de Manaus, tá? Que é um projeto chamado Funkeiros Cults. Eu descobri aí esse projeto numa página do Instagram chamada Jornal Nota, que é uma página de literatura, e vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tá? Para poder, enfim, né, conversar a respeito e falar um pouquinho sobre o projeto deles lá, que é bem legal, tá? Um projeto que mistura literatura com a periferia e tudo mais, tá? Como tá no título aí. Galera de Manaus cria projeto para incentivar a leitura, Funkeiros Cults. Então é isso, tá? Antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu romance, que eu publiquei em outubro. Quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo, você ganha também 2 marcadores, tá? E o livro com dedicatória, beleza? E também o meu último livro de poemas, que eu publiquei no final de 2023, tá? O Do Outro Lado de Cá. Você levando o livro de poemas, o romance, os dois juntos, você ganha os marcadores do mesmo jeito. Então, pessoal, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esse projeto aqui, né, que é o Funkeiros Cults. Antes de falar do projeto, rapidamente, eu vou trocar com vocês aqui uma pesquisa que saiu essa semana sobre a leitura no Brasil, para poder mostrar o quanto que esse tipo de projeto é importante, o quanto que é bacana que esse tipo de iniciativa surja cada vez mais, a gente estimule isso, né, e não fique atacando como essa gentinha nojenta que eu estou aturando aqui. Enfim, a pesquisa da Câmara Brasileira do Livro, tá? Da TV Cultura, quer dizer, a TV Cultura divulgou, né? Eu deixo o link para vocês aí também, e diz que somente 16% dos brasileiros compraram livros pelo menos uma vez, né? Nos últimos 12 meses, no último ano, né? Então, quer dizer, isso significa que 84% dos entrevistados ali, né, na média estatística, margem de erro e tal, não leram, não compraram livro, não leram, né, durante o ano que passou aí, né? Então, um negócio surpreendente, realmente bizarro. E eles têm aqui, eles passaram os números, né, da pesquisa, tá, os percentuais. 42% compraram de 3 a 5 livros, isso em um ano, né? O que dá aí mais ou menos, enfim, né, um livro a cada 4 meses, que também é um número baixo, né, mesmo que seja melhor do que o outro, né? 1 ou 2 livros, 27% da população, né, dos entrevistados, na verdade, compraram 1 ou 2 livros, tá, em um ano, e só 11% compraram mais de 10 livros. Esse é o meu caso, né? Eu comprei aí muito mais que isso, né, no ano passado, e enfim, eu tendo dinheiro sobrando, eu tendo um dinheirinho ali, né, mínimo sobrando, eu sempre vou comprar livro, com certeza, né? Então é um hábito importante aí, e que no Brasil tá, enfim, né, a gente não consegue chegar num patamar nem razoável, né? E aí eles divulgam também os motivos, né, que desestimulam as pessoas a comprar e a ler, tá? O preço dos livros, 35% acha o preço muito caro, né? 26% reclama de falta de livraria na região, que também é um problema aí, né, que o Brasil tem que de uma maneira ou de outra resolver. A falta de tempo para ler também é, enfim, um motivo, né, que os entrevistados ponderaram ali. E a dificuldade, a falta de tempo para ler, 24%, tá? Dificuldade de leitura, 17%, e o desinteresse mesmo, né? Não tenho interesse, não gosto de ler, 14%. Isso bate mais ou menos aqui com o último dado da pesquisa, que eles dizem que 8 em cada 10 entrevistados acham a leitura um hábito importante. Então é uma coisa curiosa isso, né? Porque 80% acham a leitura importante, mas só 16% leem de fato, né? 16%. Então, enfim, e aí cada um desses problemas aqui, o preço, né? Tem gente que acha caro, tem gente que não acha, tem gente que... Eu vi a entrevista de um cara, que eu não lembro o nome dele agora, mas enfim, um desses réus, né, da internet, ele diz que não, que ele acha que caro é cerveja. Bom, de fato, se a gente considerar, né, que tem uma parcela da população que ganha ali
de repente um pouco mais, né? Não está naquele barato do salário mínimo só, né? naquele sofrimento do salário mínimo. As pessoas muitas vezes preferem comprar cerveja do que livro, né? Então é uma escolha pessoal, né? Ou beber muito e não ler nada, né? Quando podia beber um pouquinho menos e ler um pouquinho e tal, né? A falta de livrarias é um problema realmente que depende muito mais de políticas públicas do que propriamente de mercado, porque o mercado ele resolve de outras formas, né? Tá aí, né? Os sites estão, né? A Amazon está tomando conta de tudo e tal, então tem que haver algum tipo de política para poder minimizar isso, né? Porque as livrarias físicas são importantes até para o contato, né? das pessoas e tudo mais, né? Dos leitores com os livros, né? A visita à livraria é uma coisa fantástica. Eu estou aqui realmente bem, né? Enfim, né? Eu não consigo ir mais em lugar nenhum, porque essa gente nojenta está sempre enchendo o saco. Então, quer dizer, essa falta da visita à livraria está realmente aqui me aborrecendo bastante. Mas, né? Enfim, falta de tempo para ler. Tem gente realmente que, né? Acaba tendo pouco tempo, trabalha bastante, tem 2 empregos. Eu trabalho num emprego ali que acaba sendo exagerado e tal. E isso às vezes atrapalha, mas também tem gente que faz escolhas, né? O cara prefere ver televisão, ou prefere, enfim, né? Ficar na internet muito tempo e acaba perdendo o tempo que ele podia estar gastando para ler. A dificuldade de leitura é uma questão, né, que também tem que ser resolvida enfim, né, com educação, com políticas públicas e tal, porque essa maioria esmagadora que está nessa faixa do salário mínimo, que está nessa faixa dos rendimentos baixos e da educação pública de base, ela tem que ser afetada de uma maneira ou de outra por políticas públicas aí enfim, né, que consigam melhorar esse desempenho, né, na leitura. E o desinteresse realmente aí é uma questão mais pessoal, né, e tal, tá? Por último, pessoal, antes da gente passar aí para o projeto, né, dos funkeiros cults, a reportagem entrevistou também a Fernanda Garcia, que é diretora executiva da Câmara Brasileira dos Livros, que foi quem fez essa pesquisa, né? E ela diz o seguinte, tá? É necessária a formação de leitores, a consolidação do hábito da leitura. Isso só acontece com muitas ações efetivas, conjuntas, ações públicas, uma política também para as livrarias, para que nós possamos ter mais livrarias no país. Nós temos municípios que não têm livrarias no país, realmente é bizarro isso, né? Políticas para bibliotecas, tem municípios que também não têm bibliotecas, isso é mais impressionante ainda, né? Porque a livraria depende de um retorno de mercado. A biblioteca não, ela pode ser feita com dinheiro público, né? E muitas vezes aí esses prefeitos, né, de cidades do interior ou desviam o dinheiro ou gastam mal o dinheiro e não fazem coisa ali que realmente contribuem, né? E ela finaliza que também a formação dos leitores é importante, né? E aí uma outra entrevistada fala sobre a questão de metas, né, de leitura. Você lê, digamos, né, 30 páginas por semana e tal, e isso talvez seja realmente a saída para quem não tem o hábito, né? Porque aí você cria uma meta mínima inicial e você fica cumprindo aquela meta até meio que como forçando um pouco a barra mesmo, né? Para poder manter uma certa meta, e aí conforme, né, passa o tempo, se você começa a adquirir o hábito, começa a adquirir o gosto pela coisa, isso acaba flutuando para valores maiores, enfim, e aí isso se incorpora na sua vida, né? E por último, deixo aqui também a dica de um aplicativo bacana que tem também aí, tem vários, né? Aplicativos de literatura tem vários, mas um que eu uso aqui bastante é o Scoob, né? Que é S-K-O-O-B, que na verdade é Books em inglês, né? Ao contrário. Então, enfim, o Scoob, você pode ali fazer o registro dos livros que você já leu, dos livros que você tem, dos livros que você quer ler ainda e tal, a meta de leitura, quantas páginas você já leu, enfim, né? Quantos livros você vai ler no ano, etc e tal. Então tudo isso é legal, você pode usar isso, né? E fazer uma mescla aí da internet com os livros, tá? Então é isso, pessoal, vamos passar aqui pro projeto aqui, né, da galera aqui de Manaus, tá? Deixa eu deixar o papel aqui. E então é o seguinte, ó, a notícia é do jornal Nota. E aí, a notícia de ontem, tá? Eles dizem o seguinte: como o projeto Funkeiros Cult vem mudando a forma classista de se ler livros. E aí, eles dizem aqui, né? Os Funkeiros Cults, esse é o nome do projeto social que surgiu na periferia de Manaus, que é a capital do Amazonas, né? Para quem não sabe, um lugar chamado Compensa, que faz parte de um grande complexo entre o asfalto e 3 rios. Compensa 1, 2 e 3. Dairel Teixeira,
é o nome do idealizador desse projeto. Sua iniciativa surgiu a partir do momento em que cruzou a ponte, quando precisou se deslocar até o centro da cidade para trabalhar. Tudo começou quando Dairel começou a transitar com os livros que tinha acesso e passou a articular um plano juntamente à comunidade e os amigos de infância. Basicamente, tratava-se de oferecer esses livros para as crianças da região como uma forma de difundir o poder da linguagem e da comunicação. Tá? Com os livros nas mãos, as crianças e moradores começaram a criar memes a partir de suas leituras, contextualizando as histórias e traduzindo seus enredos na linguagem da periferia. E aí tem um meme que eles criaram aqui, o cara está lendo o ensaio sobre a cegueira, e aí tem tem um texto em cima, né? Caramba, ninguém pega a visão e tal, né? Pega a visão é uma gíria, né? da periferia, e está misturando isso com a questão do ensaio sobre a cegueira do Saramago, tá? Eles continuam aqui, né? Mais do que criando memes, o projeto Funkeiros Cults está formando leitores. Os memes fizeram muito sucesso, a partir daí surgiu uma movimentação de outras áreas periféricas, afirmando o gosto pela literatura. Nas redes, os memes possuem maior destaque, entretanto é importante focar na formação de novos leitores e na mudança da forma classista com que os livros estão sendo lidos. Eu acho, então, já um comentário aqui, eu acho mais interessante ainda, né, esse aqui é um bom começo, né, especialmente para quem está na periferia, quem está, digamos, né, ou no subúrbio, ou, enfim, né, em um espaço simbólico no qual a linguagem erudita e classista, ou como se queira chamar, não é, enfim, né, usual, mas o interessante é você fazer um diálogo entre essas duas linguagens, né, para você transitar entre os clássicos e a linguagem da gíria e a periferia e tudo mais, para que você não fique só numa nem só na outra, né, porque aí você enriquece as duas nesse contato. É bacana pensar nisso aí, tá? E então eles continuam aqui, finalizam, né, os dois últimos parágrafos. A formação de leitores é o grande objetivo desse projeto, que vê o rap, o funk e o grafite como literatura. E de fato hoje, né, a galera que pesquisa literatura hoje já classifica, já trabalha com essas formas, né, de linguagem como sendo literárias, tá? Então deixo aqui, né, vou deixar uns livros aqui também de dica, tá? Mas enfim, ao tratar essas temáticas, quer dizer, continua aqui, né, com uma linguagem multissemiótica e diante da complexidade do ambiente em que vivem, os leitores, criadores buscam falar das experiências vividas no bairro, destacando a seca e a violência urbana. Também é legal, né, você procurar ali temas que estão no seu entorno e que, enfim, né, tanto no entorno do seu bairro, como da sua cidade, do seu país e mesmo do mundo, né, de maneira mais ampla. Você dialogar com isso, a internet hoje permite isso de maneira fantástica, né? Ao tratar essas temáticas por meio da promoção de oficinas na comunidade Compensa, os funkeiros cults promovem arte e debate nas periferias, avançando no propósito de não serem tratados como objeto de estudo, mas proporcionando às crianças e adolescentes, na condição de sujeito, estudar sobre seus territórios e promover formas de leitura de livros menos classistas e mais humanizados. Então, enfim, é isso, né, pessoal? É bem interessante aqui, essa questão aqui né, porque a galera da periferia e de maneira geral do subúrbio e tal, especialmente no caso do Brasil, né, normalmente fica numa posição realmente ali de quase sempre estar sendo, enfim, ou citado ou articulado com políticas mais centrais, com um discurso mais central, mas permanecem sem voz, permanecem sem contato com isso, né, que isso é muito importante. Eu já falei aqui também que, da minha perspectiva, uma das coisas que falta no Brasil é que o Brasil ainda não fez um iluminismo, né? Ainda não tem um iluminismo brasileiro que pudesse deslocar, né, o Brasil, de maneira geral, dessa posição, que é uma posição periférica no próprio contexto, né, da história da leitura, da história das traduções, da história da educação, etc. e tal, né? Bom, já deixo aqui alguns livros para depois passar de novo para mais um link deles ali, tá? A Importância do Ato de Ler, do Paulo Freire, né? Tem esse livro bem legal aqui do Paulo Freire, com várias questões interessantes aqui. Esse livro aqui da Marisa Lajolo, Literatura Ontem, Hoje e Amanhã, que é um livro que inclusive ela cita essa questão aí de que hoje tem várias formas de linguagem
que antigamente não eram classificados como literatura, hoje já são, por exemplo, o rap, o grafite, enfim, né, e uma série de outras, a internet também, os muros da cidade também, né, você tem essa, enfim, essa questão, né, do gênero, do estrito literário, hoje está superado, e não que os gêneros antigos tenham sido destruídos, mas está acontecendo aquilo que eu falei no início aqui, quer dizer, um diálogo entre as formas clássicas e essas formas mais contemporâneas. Isso é legal também de pensar aí. Tá? Esse livro aqui que eu não terminei de ler, na verdade eu comecei só, né, e tive que parar, Mutações da Literatura no Século XXI, da Leila Perrone Moisés, quero voltar a ler aí também, se eu conseguir resolver esse inferno aqui, com certeza eu vou voltar a ler. Esse livro aqui que é muito bom, né, A República Mundial das Letras, da Pascale Casanova, já fiz vídeo sobre ele aqui, falo desse livro várias e várias vezes aqui, eu acho que inclusive toda pessoa que tem comprometimento com essa questão do livro, da leitura, da educação, etc. e tal, tinha que ler esse livro, porque é um livro fantástico nesse sentido aí. Tá? Conta a história de como que a Europa formou, né, a sua cabeça lá, a sua mentalidade literária, e enfim, isso talvez ajude, né, a gente a incorporar algumas coisas aqui para o Brasil também. E por último, esse livro aqui, do Roland Barthes, O Prazer do Texto, né, que aí é um livro mais complicado, também tem outros diálogos aqui dele e tal, mas é apenas uma citação aí, tá? Quem quiser passar por esse livro, enfim, pode gostar, né? Bom, então vamos voltar aqui, pessoal. Eu fui pesquisar a página deles lá no Instagram, né, que tem 200 e poucos mil seguidores, é bacana lá a página, é um projeto que já tem 5 anos, tá? E aí eu cito apenas uma postagem rápida deles aqui, que eles dizem, né, foi uma postagem que eles fizeram no dia 30 agora de dezembro, né, de 2024, foi a última, né, que eles fizeram agora aí, né, na rede social lá. E aí eles dizem aqui, mais um ano chegando e com ele reflexões, refletindo sobre o porquê de continuar. O projeto Funkeiros Cults completará 5 anos em 2025, e isso não é pouca coisa. Em meio a brigas, desastres e algoritmos que nos fazem de reféns, estamos levantando a bandeira da literatura em um país onde cada vez mais se lê menos. Em um contexto em que precisamos lutar por acesso e lazer, sentimos a obrigação de mudar para que o projeto continue avançando, resistindo e, mais do que isso, vivo. Lemos e trabalhamos com arte porque amamos, fé para nós, que a mudança venha para o melhor, até o ano que vem, né, que é uma postagem lá no final do ano. Agora eles dizem aqui, né, eles fizeram uma montagenzinha, eu vou ler só as primeiras aqui, tá? E é interessante porque tem algumas questões aqui que explicam bem esse abismo que existe no Brasil, né? Por que ler se de onde você vem ninguém lê? Isso também é interessante porque todo mundo que nasce no subúrbio, né, ou cresce no subúrbio, de uma maneira ou de outra convive com isso, né? Eu mesmo, né, posso dar um depoimento também nesse sentido, porque quando você começa a enveredar pelos livros, você acaba de alguma maneira ou de outra sendo ali meio confundido, né? ou te acha um maluco, ou, enfim, enfim, outros rótulos, né, bizarros. Agora, de certa forma, esses rótulos eles se sustentam, né, não só na cabeça da galera que está no subúrbio, mas também na tal elite, né? Porque tem uma elite brasileira, também uma parcela da elite, né, para não generalizar, mas tem uma parcela da elite que adora ficar citando a gíria, a periferia, blá blá blá, como se fosse, né, algo que tem que ser incorporado, mas fazem isso a partir de uma perspectiva empedernida e em alguma medida até patética, né? Especialmente quando são esses eruditos, enfim, metidos a modernoso, que na verdade não tem contato nenhum com a realidade mais ampla, e aí, enfim, né, no barato acabam agindo em relação a isso como se fosse algo da ordem do exótico que eles estão usando, né, enfim, porque tem dinheiro e podem fazer isso, né? Enfim, patético, né? Patético, mas acontece bastante. E essa gente, de uma maneira ou de outra, contribui para que a leitura continue sendo, enfim, né, limitada, não apenas por esse comportamento em si, né, de contato com a gíria e com o comportamento periférico como algo exótico, mas também porque, na medida em que eles estão nesse contato com essa questão, não tem nenhuma perspectiva de investimento ou de contato mais direto no sentido de melhorar isso, não tem nenhuma, né, nenhuma. É um mero prazer ali patético de se conectar com isso como se fosse um índice de modernidade que eles estão se apropriando de maneira, enfim, né, avançada, né, enfim. Então é isso, né? E aí depois eles dizem aqui: se viver de arte e cultura já é difícil,
imagina para jovens de periferia no norte do país. Manter o projeto, as postagens e as interações nem sempre é fácil, ainda mais com a realidade batendo a porta. E aí eles dizem, por que trabalhar com arte se é tão difícil, né? E continuamos porque não conhecemos outra forma de viver, é o que eles dizem aqui na página do Funkeiros Cult, tá? E aí, por último, pessoal, deixo aqui com vocês uma frase que eu acho bem legal, que resume bem aqui, né, o projeto deles e essa conexão que é importante com a literatura clássica também. Eles dizem, né, a literatura, continuamos porque acreditamos que a literatura não está apenas nos livros, está nas letras de rap e de funk, nos muros de grafite, nas rodas de conversa e nas resistências cotidianas que transformam o ordinário em extraordinário. E é isso, né? Uma das coisas que, das riquezas da literatura é transformar o ordinário, aquele, enfim, né, aquele comum do dia a dia, aquele banal do dia a dia, numa coisa, enfim, né, fantástica, interessante, que inclusive ajuda a gente a dimensionar horizontes de mudança também possíveis, né? Acontece bastante isso. E aí eles têm, então, só para finalizar aqui, eles têm um e-mail, né, que é o funkeiroscults@gmail.com, e tem, eu falei 200 mil, tem na verdade 284 mil seguidores aqui no Instagram, tá? Quase 300 mil seguidores, legal pra caramba aí. Então, parabéns pela iniciativa, tá? E por último, pessoal, eu deixo aqui com vocês mais algumas dicas de livros, né? Porque um dos objetivos aqui desse canal do YouTube, assim como de tudo que eu faço em termos de texto, em termos de, enfim, né, de cursos acadêmicos e, enfim, tudo mais, enfim, dialogar com os livros, incentivar os livros e, ao mesmo tempo, trocar ideias que existem nos livros, né? Porque hoje muito se discute, né? Já fiz vídeo aqui falando sobre isso também, do quanto que a internet, enfim, tem uma linguagem mais problemática, porque é mais imediatista, os textos são reduzidos, isso na média, né? Nas tendências. E, de fato, o contato com o livro é sempre mais interessante, é sempre mais enriquecedor, ainda que a internet tenha muita coisa bacana, né? A internet nem de longe se reduz, né, a um digamos, né, um espaço de pobreza e de mediocridade, está longe de ter muita coisa bacana. Eu sempre digo aqui que eu assisti a obra inteira do Ingmar Bergman, um grande cineasta sueco, no YouTube, gratuito, 0800, legendado, quer dizer, são 40 filmes, eu assisti todos ali no YouTube, então quer dizer, a internet tem muita coisa bacana, é só você saber pesquisar, né? E uma parte também do trabalho aí da galera que leciona e tal, que está na sala de aula, também é esse, né? De tentar mostrar que existem alternativas a essa coisa aí bizarra que a gente está vivendo hoje. Bom, e aí então eu deixo algumas dicas aqui, tá? Eu separei aqui o livro da Hannah Arendt, né, o Eichmann em Jerusalém, porque inclusive ela fala da banalidade do mal, e enfim, já fiz vídeo aqui falando sobre esse livro de maneira mais detalhada e tal, mas no geral o Eichmann era um judeu, aliás era um nazista, né, era um nazista que foi capturado pelos crimes contra os judeus, e ele foi capturado na Argentina e tal, foi levado para Jerusalém para ser julgado pelos crimes lá, foi o último nazista capturado, né? E até ela foi lá pesquisar, ela era uma filósofa judia, morava nos Estados Unidos, a convite de uma revista lá dos Estados Unidos, ela foi fazer a pesquisa lá do julgamento. E ela acabou percebendo que existia uma coisa maior do que meramente a figura do Eichmann ali, que ela chamou de banalidade do mal, né? Tem até um filme muito legal, que, enfim, né, não sei se tem aí na internet, mas o filme se chama Hannah Arendt, de uma diretora chamada Margaret von Trotta. E aí conta a história também dessa situação do Eichmann, dela visitando lá e tal. E aí, enfim, ela descobriu que existe essa coisa da banalidade do mal, que era o seguinte, o cara estava lá meio que a serviço de outros, portanto cumprindo ordens, e isso ficou muito evidente ali, que ele era porque muita gente achava que não, porque o cara é um monstro, né, nazista, ele é um monstro, e ele se mostrou ali um sujeito comum, mediano, que estava cumprindo ordens de dementes, digamos, né, de pessoas violentas enfim, e sinistras lá, muito mais poderosas que ele. E aí, por que eu pensei nesse livro aqui, né? Porque, de certa maneira, existe isso, que ela chama de banalidade do mal lá, né? Em muita coisa que a gente vivencia no cotidiano, né? Da nossa vida banal, né? Por exemplo, esse ataque que se faz a quem lê,
esse ataque que se faz ao conhecimento, à educação e tudo mais, né? Isso acaba sendo uma espécie de banalidade do mal também, que digamos, essas pessoas, para poder fazer uma conexão com a discussão da Hannah Arendt, estão ali cumprindo ordens, digamos, né? Mas essas ordens vêm de quem? Vêm das tendências, né? Daquilo que o Foucault, por exemplo, chamava de discurso, né? São as pressões discursivas que acabam banalizando, né, essa coisa do pragmatismo, do ataque ao conhecimento, do ataque à leitura, do ataque ao estudo, do ataque à filosofia, né, e tudo mais. Tá? Então, e aí isso é uma das coisas que gerou, por exemplo, esse texto aqui do Artaud. Eu acho que quem está numa posição periférica, inclusive, é sempre legal, né, ler esse texto aqui. É o último texto desse livro aqui. Ele fala do Van Gogh, né, que é o Van Gogh, o suicidado pela sociedade. No geral, essa galera da periferia, e de certa maneira, basicamente quase todos nós, né, somos suicidados por aqueles que ficam vomitando ódio e pragmatismo idiota contra o conhecimento, a leitura, o estudo, etc. e tal. Tá? Então é um pouco isso aí. E aí deixo aqui, finalizo com alguns livros que falam sobre essa dificuldade, né, da leitura também. Esse livro aqui do Antoine Compagnon, que é um estudioso da França, que inclusive foi o cara que herdou a cadeira do Roland Barthes lá na França, tá? E aqui, literatura para quê? Ele faz uma discussão aqui sobre isso, né? Tem gente que acha que, porque o cara é francês, então, não tem nada a ver ficar lendo o que o cara escreve, porque a gente tem outro contexto. A gente aprende também com outros contextos, aprende como é que outros lugares estão pensando a questão, como que resolveram certos problemas. A gente não precisa copiar ipsis literis as soluções que eles tiveram lá, que eles fizeram lá. Mas se a gente de repente enxergar alguns elementos que a gente possa eventualmente usar aqui, por que não? Né? Então a gente fica nessa posição que eu tenho discutido aqui, de uma posição muito ensimesmada e ressentida, né, e que não dialoga com ninguém, e a gente acaba muitas vezes ficando ali no mesmo lugar para sempre, né? O Luiz Costa Lima, que é um estudioso brasileiro da literatura, aqui ele fala disso aqui também no Frestas, né? A teorização em um país periférico, essa dificuldade que existe, né, de produzir teoria, produzir pensamento, produzir filosofia, produzir livro, né, no Brasil e nos países periféricos de maneira geral, tá? E muitas vezes isso tem conexão com a elite econômica do país, né? Que a gente vê que nas últimas 2 décadas aqui na América Latina, quando a esquerda ascende ao poder, esses índices, todos eles ou quase todos melhoram, né? O acesso ao livro pelo preço, o poder de compra, o investimento em educação, enfim, né? E uma série de outras coisas que, enfim, a direita latino-americana não tem vocação para fazer, né? A direita latino-americana tem alguns nomes que são muito bacanas no nível da produção, estrito senso, mas da percepção mais ampla, né, acaba ficando tipo um Mário Vargas Llosa, que produz literatura de qualidade, fica defendendo a direita, que, enfim, né, que na América Latina, especialmente, acaba, enfim, indo contra isso, né? O Nelson Rodrigues também é um exemplo aqui no Brasil, né, que acabou apoiando a direita também. Então, quer dizer, tem muita coisa para pensar nesse sentido aí. E por último, deixo também a dica do Carl Sagan, tá? O Mundo Assombrado pelos Demônios, e esse livro aqui, que é um dos meus livros mais importantes aí da minha vida, ele fala aqui sobre essa questão, né, das pseudociências, do pensamento pobre, etc. e tal, o quanto que isso vai formando, na verdade, vai formando fanáticos, né, e no limite até ingênuos e estúpidos, né? E, enfim, aí ele reclama aqui também da falta de investimento em ciência, isso nos Estados Unidos, né? Então, que dirá aqui no Brasil? Então, enfim, isso porque eles têm muito mais dinheiro que a gente, né? Então, enfim, esse livro aqui é sensacional também, vale muito a pena a dica aí, tá? E tudo mais. E aí, como eles são também, né? Não vai dar tempo de falar de tudo, mas como eles são jovens, né, e tal, tem uma galera também, né, mais jovem ali, deixo algumas dicas aqui rápidas. Cartas a um Jovem Poeta, né, do Rainer Maria Rilke, tem uma frase aqui que está em algum lugar que eu não vou procurar agora, mas enfim, que ele diz que se uma coisa é difícil, aí mesmo que você tem que fazer, né? Isso você não estiver prejudicando ninguém, evidentemente, né? E isso aí serve para quem tem esse tipo de projeto difícil aí, tá? E mais enriquecedor, tá? E é isso, tá, pessoal? Tem várias coisas aqui, também tem o livro do Joyce, né? O Retrato do Artista Quando Jovem, tá? E várias outras dicas aqui que eu faço nos próximos vídeos aí, enquanto não destruírem, beleza? Então é isso, pessoal. Parabéns aí a galera do Funkeiros Cults, tá? E a gente se fala no próximo vídeo aí do canal, beleza? Grande abraço aí, tamo junto.
Fui.